Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aos 43 anos do Jardim Morada do Sol, nós vamos conversar hoje com a Dona Graça, o Anderson, o Cleverson e a Maria Fernanda. Você tem a Maria Fernanda mesmo? Certo. A gente tem feito esse trabalho de resgate e preservação da história do Jardim Morada do Sol já fazem aproximadamente 8 ou 9 anos. Nós conversamos com as pessoas que moram no bairro já há bastante tempo, que tem uma história, uma trajetória de vida aqui no Morada do Sol, para que fique resgatada e preservada essa história. A Dona Graça, eu já conheço ela há bastante tempo, mas eu acho que eu me lembro mais do Anderson. O Anderson, a gente frequentou a igreja do Evangelho Quadrangular junto, lá na rua 55. E aquele lugar que é a igreja ali, Anderson, é onde a gente brincava de bola. Porque quando eu mudei para Morada do Sol em 85, eu morei naquela rua ali. E onde a igreja era o nosso campinho. É 47, 49 ali, né? É, assim. 55. 55? 55 é antes da rua 80. A gente falou 80, mas a primeira rua antes da ponte é 55. E a gente frequentava juntos a igreja do Evangelho Quadrangular. Mas antes da igreja era o campinho que a gente jogava bola, isso em 1985, quando eu mudei para Morada do Sol. Dona Graça chegou um pouquinho depois, chegou aqui em 95, mas já morava na cidade, morava no Jardim Califórnia, você morava? Jardim Califórnia. Morava no Jardim Califórnia, já trabalhou em algumas confecções na nossa cidade, principalmente a Ravagem, que era muito conhecida na época. Só na Ravagem, 8 Só anos. na Ravagem ela trabalhou. Foi um momento que Indaiatuba era referência por causa das confecções. Ou seja, quando a gente resgata a história do bairro, a gente acaba resgatando a história da cidade também. Porque a história é feita de momentos, é feita de fases, de épocas. E a Dona Graça representa uma época da Morada do Sol. Eu conheço o trabalho dela, principalmente um trabalho voluntário na Pastoral da Criança, um trabalho junto ao CONF, que a gente tem falado bastante, mas eu queria que ela falasse dessa experiência de morar aqui na Morada do Sol já há mais de 25 anos, até inclusive a rua que ela mora aqui, pessoal, é uma rua que passa carro pra caramba, hein? E o pessoal reclama dessa rua, mas o bairro cresceu demais, a gente não consegue mudar o itinerário dessa rua ou desviar os veículos para outra rua. Ou seja, é a Morada do Sol, não tem como. Dona Graça, agora vou deixar a senhora falar, porque se só eu ficar falando vai perder o sentido, não é? Então realmente é assim, quando nós viemos para cá, a gente chegou aqui, tinha somente 3 ou 4 casas nessa rua, né? Então era muito, cada buraco que cabia uma pessoa lá dentro, né? E é muita dificuldade. Aí como eu falei, também, assim, a gente tinha que amarrar um saquinho no pé para entrar no circular, né? E foi muito difícil. E o mais dificultoso para nós foi quando nós mudamos para cá, os meninos estão aqui, eles podem me cumprimentar, é quando o caminhão-pipa, eles tinham que levantar 2 horas da manhã, eu tinha que levantar 2 horas da manhã para pegar um balde de água na época, né? E baixei um tambor para a gente estar fazendo comida, para a gente estar tomando um banho, e muitas vezes até banho de canequinha, né? Porque não conseguia água, não conseguia chegar na caixa. A maior dificuldade que nós enfrentamos aqui na Morada do Sol nessa época, de 95 para cá, e não tinha asfalto também, o asfalto só passava na 80 e na 5 somente, só tinha asfalto essas 2 ruas. Então foi muito difícil, muita luta, né? Mas assim, graças a Deus, eu trabalhando de faxineira, depois passei para confecção, né? Trabalhando na confecção, fiquei 8 anos e 10 meses. E aí onde a gente depois comprou esse terreninho aqui e veio para cá e enfrentamos tudo isso, mas agora estamos, graças a Deus, né? Estamos aqui, né? E você vê que a beleza, como ela falou agora, o trânsito, aqui uma cunhada até falou assim, você vai para a terra dos índios, eu profetizei para a terra de índio, a minha rua vai ser uma avenida, a avenida principal, olha, e aconteceu. Então esse testemunho eu dou para todo mundo, eu falei, a terra de índio, você vai... Porque aqui nossa, todo mundo tinha medo de morar aqui, né? Mas eu falei, você tá nem... Vocês vai, aquela rua lá vai ser a avenida principal, e agora é.
Só um adendo que a dona Graça está falando, a Morada do Sol ela foi, o decreto é 19 de março de 1980. Então você teve várias fases da Morada do Sol. Hoje ela está morando aqui no São Conrado, que é uma empresa que acho que era de Sorocaba, se eu não me engano, foi uma área à parte que foi loteada depois que tinha sido loteada a Morada do Sol. E naquele período, naquela época, 95 que ela está dizendo, eu mudei aqui para o São Conrado em 97, Anderson. Então nessa época a gente já tinha dificuldade com água também, porque é o lugar mais alto do bairro, não tinha o reservatório de água ainda, e muita gente tinha que esperar de madrugada quando o caminhão-pipa passava para pegar água. Se a gente não quisesse pegar, a caixa ia encher lá de madrugada e você ia ter água cedo, e geralmente durante o dia você já não tinha água. Nós conversamos dia desse com uma pessoa que mora lá embaixo, onde se chamava o Cabo da Espingarda, foi um lugar que demorou mais ainda para ter a infraestrutura. E a rua que ela disse que se tornou uma rua principal é a rua Antônio Cantelli, que faz a ligação hoje, Jardim Paulista, Paulistano, União, Colibris, Maritacas e até Sabiás também. Ou seja, é um bairro que cresceu muito, não se imaginava, acho que o empreendedor, quando ele fez o bairro em 1980, ele foi muito ousado, porque ele criou um empreendimento de mais de 7.500 terrenos de 250 metros, que podiam ser desmembrados, e naquela ocasião muitas pessoas compraram terreno aqui, muitas pessoas que vinham de fora de São Paulo, principalmente do Paraná, compraram terreno aqui. E aqueles que acreditaram, aqueles que chegaram um pouco depois, como é o caso da Dona Graça, hoje mora num bairro que tem toda a infraestrutura. Eu comentava com o Anderson aqui. Nós temos aqui no bairro alguns varejões que vendem hortifrutis, que você compra um tanto de coisa com valor baixo, como muitas pessoas vêm para cá comprar também. Como eu falo sempre do Mercadinho Beija-Flor aqui também. Se você passar às 7h30, 10h30 da noite, no sábado, no domingo, na segunda, o Mercadinho Beija-Flor está aberto. Roberto, mais um merchan para você, Roberto. O Mercadinho está aberto ali. Então essa é a diferença, né? Eu até procuro também falar bastante, pessoal, que quando a gente fala da Morada do Sol, a cidade inteira é importante para o município. Todos os bairros são importantes. É que a Morada do Sol tem uma história diferente, como a história da Dona Graça. Quem está vendo a Dona Graça aqui, desculpa a força da expressão, toda miudinha, pequenininha, não sabe o que essa mulher faz. Ela tem um trabalho comunitário já de muito tempo. Faz até hoje, mas tem um trabalho que ela fez, que com todas as pessoas que eu falo, o Crebson, eles dizem assim, para falar da conta você tem que falar com a Dona Graça. Eu não sou em nada para falar. Quem fala é a Dona Graça, é o Márcio, é a Maria. Qual que é o nome da outra pessoa? A Maria do Roque, né? A Maria do Roque, tem um outro senhor. A Dona Isabel. A Dona Isabel. Então a Dona Graça, pessoal, ela fez desenvolveu um trabalho muito importante aqui na Morada do Sol. Ela faz ainda, mas ela fez durante um tempo que era de doar medicamentos. Eu me lembro, Anderson, que eu estava na faculdade 2001, aqui na Unopec, e nós chegamos a arrecadar medicamentos para doar para a Conf. Por quê? O que acontece hoje? Eu trabalho na saúde há mais de 20 anos, e a grande maioria das pessoas, elas não seguem preceitos que o médico fala. Então o médico diz assim, você vai tomar esse medicamento por 7 dias, você vai tomar por uma semana, por X dias. No meio do tratamento, essa pessoa abandona, ela para de tomar o remédio, e esse remédio fica dentro de casa. Primeiro, você não tem como descartar esse medicamento muitas vezes é descartado no lixo, que não é a forma correta, você tem que descartar ele da forma correta. E fora que muitas pessoas precisam do remédio e muitas vezes não têm condições de comprar o remédio. E a Dona Graça, juntamente com o pessoal aqui do bairro, atuou por quase 20 anos, recebendo e doando medicamento. Mas é ela que vai contar como que começou a Conf, como que era o trabalho, porque eu acho que, assim como o meu caso na saúde, para a senhora, para vocês, deve ter sido muito gratificante saber que o medicamento que ia para o lixo acabou ajudando a salvar uma vida. Mas eu queria que a senhora falasse para nós, Dona Graça. Então, tudo começou quando a Dona Isabel era ministra dos enfermos, que é na Pastoral da Saúde. Aí então a gente íamos aí para baixo para visitar o doente. Como você falar de Deus, levar como a Eucaristia para essas pessoas, que era a comunhão, chegava lá a pessoa caída de dor, né? Sentindo muita dor, não tinha nem condição de falar, né? De a gente fazer oração com elas, porque elas estavam acamadas, às vezes falta de medicamento. Então o que nós fizemos? Eu, a Dona Isabel, o Márcio, a filha Márcia,
uma equipe, a Maria do Roque, né? Então, o que a gente fez? A gente fazia uma vaquinha entre nós para comprar o medicamento para essa pessoa. A gente fazia uma vaquinha entre nós que íamos acompanhar esses doentes, a gente comprava esse medicamento. E aí, a dona Isabel teve a ideia de fundar a farmácia Conf. Ela é a nossa fundadora, né? A dona Isabel Martins Ribeiro, que mora no 83. Acho que eu gostaria de você pudesse entrevistar a dona Isabel, tá? Tá. É porque a história dela, então lá nós ficamos 19 anos. Foi assim. Então o que a gente fez? Aí convidamos, muito depois, era um farmacêutico que eu não lembro dele. Não lembra o Luiz? Não, o senhor Era Luiz outro. veio depois, aí o senhor Luiz, ele ficou com a gente uns 15 anos. Aí, assim, ele era voluntário, ele fechava a farmácia dele lá e separava as receitas e a gente fazia a entrega dos medicamentos. Olha, e aí a gente foi crescendo, que todos os laboratórios, vários laboratórios, mandavam e pilhavam amostra grátis para nós, né? E aí nós tínhamos o trabalho de voluntários, assim, de separar esses medicamentos por data, validade, essas coisas. E quando a pessoa saía e chegava lá, nós mesmos tínhamos treinamento de saber como que a gente fazia para dar para ele esse medicamento, né? Aí o seu Luiz vinha, separava direitinho, as pessoas saíam gritando, pulando de alegria. Porque era muito, até hoje as pessoas falam assim, Dona Graça, mas por que fechou? Que trabalho lindo, maravilhoso, porque quantas vezes a gente não tinha dinheiro para comprar uma dipirona. E lá nós tínhamos todo o medicamento. Às vezes tinha pessoas que saíam com a receita completinha. Todos os medicamentos tinham anti-inflamatório, antibiótico. Só não fazíamos aplicação de injeção, porque não tinha a presença do farmacêutico. Mas a receita era praticamente cumprida. E ela está falando de um momento, pessoal, que nós não tínhamos farmácia popular, como tem hoje. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu acredito que não seja só em Indaiatuba, mas vamos falar da nossa cidade, as pessoas recebem o medicamento na casa delas. Elas não precisam nem buscar o medicamento hoje. Hoje, para você passa pela UPA, dependendo como é preconizado, ou seja, são os medicamentos que já são regulados pelo Ministério da Saúde, muitos medicamentos você passa já pega na farmácia da UPA. Você não precisa comprar na farmácia. Agora, tem alguns casos, algumas doenças que elas são mais sérias, mais complicadas, que a pessoa acaba tendo que comprar o medicamento. Tem até falado da gente voltar com o serviço. Não sei se hoje funcionaria, porque nós temos uma mudança. Há 20 anos atrás era uma coisa, hoje é de forma diferente. Mas além do Conf, ela faz um serviço comunitário muito legal na igreja, na Pastoral da Juventude, na Pastoral da Criança, né? Que você falou? Não, eu não sou da Pastoral da Criança, não. Não é da Pastoral da Criança? Não, Pastoral da Criança eu nunca trabalhei, não. Pastoral da Saúde. Pastoral da Criança Saúde, eu nunca que ela trabalhei, participa. não. Falta aqui na comunidade ainda para mim fazer Pastoral da Saúde, que eu nunca fui. Eu sou vicentina. A gente doa cesta básica, um trabalho vicentino também desde 1998, né? E como na Pastoral da Saúde desde 1999. Desde 1999. Não, minto. Desde 1997. 97. Na Pastoral da Saúde. Agora, dos vicentinos, 98. 98. Abril de 98 eu estou nos vicentinos. Mas Dona quando a senhora Graça começou foi na casa de sopa lá, né? Que fazia sopa, né? Tem também, bem lembrado. Ó. Eu também trabalhei, o primeiro trabalho voluntário, sabe casa de Mães Solidárias, Já ouvi falar, da dona Mães Maria Solidárias. Helena, do farmacêutico Jonas, Da 80. Maria Dona Helena. Helena, como que era o nome? Porque eu lembro que a gente era da igreja Fonte de Água Viva e tinha lá, esqueci o nome. Até eu fiquei de conversar, Vitor. Mães Solidárias. Mães Solidárias, Dona Helena, que tinha esse trabalho. O seu Jonas, que era farmacêutico, que um monte de gente ia lá, às vezes, porque ele prescrevia as coisas. Mães Solidárias só trabalhou. Mãe Solidária, eu trabalhei 5 anos como Mãe Solidária. Foi lá que eu conheci a Dona Isabel, onde ela me convidou para ser vicentina e para ser
ministra da Saúde. Ministra da Saúde. Hoje a senhora continua fazendo um trabalho voluntário, né? Continuo. Agora, por último, meu último trabalho voluntário, agora continuo ainda dos Vicentinos, ainda continuo com esse trabalho. Agora, meu último trabalho foi no Conselho Municipal de Saúde. Conselho Municipal de Saúde. Eu fui eleita 2 vezes no UBS 4, né? E mais aí na Santo Antônio mais um ano como conselheira principal, conselhão, né? Eu era conselheirinha, agora eu fui. Então eu tava. E agora a senhora continua no conselho ainda ou não? Não, cada pandemia eu tive que dar uma parada. Mas vai voltar. Mas tá todo mundo insistindo para eu voltar, mas eu tô querendo arrumar alguém para ficar no meu lugar, porque não tenho mais condição, não. Não, tem sim. Dona Graça, a gente estava conversando, a gente tem conversado com muitas pessoas. E hoje foi muito legal a conversa que a gente teve também com o pastor Reinaldo e a esposa dele, a Rita, que eles cuidam do Secal, que é aquele espaço que cuida de pessoas idosas. Sim. E a gente estava falando desse servir. Como é bom quando a gente serve as pessoas. Eu brinco às vezes que é muito espontâneo, é muito natural. Então se eu chegar na sua casa, se eu estiver fazendo um churrasco, eu vou ficar na churrasqueira, não é para eu mesmo, é porque eu gosto de fazer aquilo. E não estou falando só outros exemplos também no meu dia a dia. É muito bom quando a gente serve as pessoas. Remunerado, né? Mas servir É muito. A gente gostaria que mais pessoas fizessem isso, mas não serão todas as pessoas, porque é dom. É um dom que a senhora tem. Não adianta o Anderson talvez querer fazer, o Clebson ou a Maria Fernanda. É algo que é espontâneo da senhora. Então, quando a senhora disse assim, eu quero arrumar alguém, não sei se a senhora vai conseguir arrumar alguém, porque isso é o que move a senhora. Isso é o que faz com que a senhora continue exercendo um dom que Deus deu para a vida da senhora. E que eu acredito até, tá o Anderson aqui, o Clebson, tá aqui, qual é o nome do outro irmão? Jefferson. Do Jefferson e a Maria Fernanda, a netinha. Eu queria que a senhora falasse um pouco dos filhos da senhora. O Anderson eu conheço já faz mais de 20 anos. Eu nem sabia que ele tinha 3 filhos já com mais de 20 de idade. Né? Mas eu lembrei que naquela época já tinha criancinha pequena, já, na época da igreja. Fala um pouquinho da família da senhora, porque eu tenho certeza que, além da senhora ter orgulho deles, eles também têm muito orgulho da senhora. Então, o Anderson, assim, a gente tem uma presa muito grande, né? Claro que por 3, mas olha, se não fossem os meus filhos, né, pelo trabalho dele, pelo empenho deles, meus filhos começaram a trabalhar, esse com 15, esse com 14, já foi fazer técnico de química. Fala antes um pouco de você, filho. Fala. Ele não quer falar, não, velho. Então ele ganhando. Ele chegou aqui, com uma semana que nós chegamos no Jardim Califórnia, ele já arrumou um serviço, né? Escritório Indaiá, né? Tô certo? Era muito mais fácil, né? Indaiatuba na época, né? Em 87. Ela tinha mais ou menos uns 87, 89 mil habitantes. Então era uma cidade ainda pequena, né? E tranquila. E as pessoas faziam amizades com muita facilidade, né? A gente veio pra cá, começou a jogar bola com a molecada na rua. Praticamente todo mundo trabalhava de office boy, né? Porque na época tinha muito escritório de contabilidade. Os office boys eram que levavam os documentos para cima e para baixo. Não tinham nada de tecnologia, e-mail, fax, né? E então era uma mundaréu de bicicleta e a gente todo mundo começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar lá junto com os meninos da rua, depois foram os meus irmãos, né? Você chegou a trabalhar lá também? Todo mundo trabalhou lá no escritório Indaiá. Quem não trabalhava no escritório Indaiá trabalhava no Piore. Era o primeiro emprego da maior parte da molecada de Indaiatuba, era de office boy, né? E a gente foi estudando, foi procurando melhorar, né? Como minha mãe falou, assim, graças a Deus a gente teve condições de comprar aqui, construir aqui, né? E viu o desenvolvimento do bairro, a situação que é hoje, né? Então, foi muito gratificante. A gente era de São Paulo, mudar para o interior foi um divisor de águas na nossa vida, que realmente se tivéssemos continuado lá, talvez não teríamos tido a oportunidade que tivemos aqui nessa cidade, né? Então, é isso. E a gente foi aí construindo filhos, né? Então, e o Jefferson, que não está aqui, né? O Jefferson com 12 anos já
ele já, servente pedreiro, chegava, feriu, né? Feriu o ombro dele de carregando as latas de concreto, né? Mas foi muito bom. Esse aqui com 15 anos já trabalhava na confecção, saía 5 horas da manhã para entrar 6 horas na cidade. Então, eles para mim é um orgulho, né? Um exemplo, né? Que graças a Deus foi na simplicidade, na humildade. Meu marido trabalhando de polidor, né? Mas bem humilde, simples também, né? E eu comecei como faxineira. Tudo que eu construí na Ravagem foi através de faxineira, imagina só, né? Mas hoje eu falo para todo mundo, gente, vocês, quando eu visito uma família, eu falo, gente, eu vim para cá, para Morado do Sol, não tinha nada, pagando aluguel, mas paguei aluguel só 6 anos aqui em Indaiatuba. Eu amo Indaiatuba. Nossa, gente, eu falo para todo mundo, gente, vocês não sabem, não fale mal de Indaiatuba não, porque eu amo Indaiatuba, porque 6 anos que eu já estava aqui, nós já tínhamos a casa, né? Foi difícil de construir, foi difícil, mas graças a Deus, hoje eu tenho o maior orgulho de ver meus filhos todos bem, todos têm sua casa própria, né? Todos têm, né, sua dependência, né? Graças a Deus, eu tenho o maior orgulho dos meus filhotes. Indaiatuba é bom por isso, né? É uma cidade cheia de oportunidades, né? Ela oferece isso não mudou, né? oportunidades. Eu lembro que você está falando, esqueci de perguntar, e a Maria Fernanda, você quer trabalhar com o quê, Maria Fernanda? Você não falou nada ainda, menina? Agora a Fernanda vai falar. O que você vai querer ser? Veterinária e artista. Veterinária e artista. Aí. Artista? A gente está conversando, está falando de um tempo. Você fala em 87, quando você veio para cá, eu cheguei aqui em 85. A minha mãe sempre teve comércio, então eu trabalhei na roça, trabalhei num tanto de lugar. Mas eu me lembro, eu falo para as pessoas que em 89 eu trabalhava numa empresa chamada Puriar. Eu ia de bicicleta até lá, onde é o Pague Menos hoje, subi essa área Barnabé, numa Barra Forte. E trabalhei acho que 3 meses lá. Mas eu também sempre fui muito, tipo assim, eu não sou muito de lugar comum. Então eu trabalhava lavando peça para os pintores. Em 2 meses, 3 meses eu estava aprendendo a pintar já. Né? E aí um dia falaram, você não quer trabalhar na Singer? Eu falei, mas eu estou bem, não. O gerente mora ali na rua, vamos supor, lá no Jardim América. Me veio na cabeça a casa do cara. Aí eu fui lá, falei, no outro dia eu estava trabalhando na Singer. Tudo bem que era o horário da meia-noite às 7h30, pegava 11 e tal, então você tinha oportunidade, não se exigia muito. Hoje você tem, só que você tem que ter o conhecimento, até porque, como eu disse, os tempos mudaram. Hoje a tecnologia está muito mais avançada e a Maria Fernanda, que quer ser artista e veterinária, ela tem uma faculdade que ela vai poder estudar aqui. Sim, lá atrás, para você fazer uma faculdade, você não tinha tanta opção para uma faculdade como nós temos hoje aqui. Morar fora, né? Mas a Morada do Sol proporcionou isso para aquelas pessoas que vieram para cá, Indaiatuba proporcionou isso para aquelas pessoas que vieram para cá, tanto que na região é uma das cidades que mais cresce. A gente tem falado de vários assuntos, a cidade cresceu, só quer falar, né? A cidade cresceu, a gente hoje, falando em Morada do Sol, em 85, o postinho de saúde era lá na Rua 5, só tinha um lugar de atendimento. 89, se eu não me engano, foi inaugurado o mini hospital, onde hoje é a oncologia. Depois veio a UBS 4. O posto da mulher, se eu não me engano, é de 2000 e pouco. 2000. Era um atendimento só de mulher. Depois veio a UBS do Corolla. Agora tem a UBS do Maritacas. Tem a UBS do João Pioli, porque acaba atendendo pessoas que ainda são do bairro. A UPA, que é o pronto atendimento, tem um serviço de oncologia no bairro. E algumas questões, às vezes, que envolvem a saúde, dona Graça. Não tem como a gente não ter os problemas. Sim. A questão que a gente tem hoje, que é diferente até lá de trás, que a senhora mesmo falou, a gente tem um conselho de saúde que é muito forte hoje. Muito bom. Todo posto de saúde tem o seu conselho local. A gente tem um serviço de ouvidoria e a gente tem facilidade para conversar com a coordenadora do posto, com a enfermeira. Né? O que muitas vezes as pessoas não sabem, eu costumo fazer muito isso. Eu trabalho no hospital dia, as pessoas acham, a maioria das pessoas eu informo, eu oriento. A pessoa precisa de uma consulta no UBS 7, que é onde a gente está falando. Procura a enfermeira-chefe, procura um acolhimento, porque tem casos e casos, né? Às vezes,
A ida no pronto-socorro não seria necessária se você passasse pelo posto de saúde. Mas às vezes você vem no posto de saúde, você não consegue a consulta, você acaba indo para o pronto-socorro. E a gente sabe o quão importante que é a atenção básica, que é esse primeiro atendimento. Se você tiver um bom atendimento na atenção básica, que é no clínico geral, no pediatra e no ginecologista, talvez você não precise ir para a especialidade, para o neurologista, para o ortopedista. Né? Mas o que nós temos feito? Eu falo nós enquanto funcionário que eu trabalho na saúde, enquanto pessoa pública, enquanto vereador, a gente está sempre conversando, procurando melhorar. Dia desse, uma conversa com o prefeito, eu sugeri para ele que todo posto de saúde tivesse um médico plantonista. Porque se você tiver um médico plantonista, você não vai ter que esperar 30, 40 dias para passar por uma consulta, que às vezes é para te encaminhar para um otorrino. Às vezes você está com dificuldade para enxergar, é baixa acuidade, cara, pelo amor de Deus, não me leve a mal, hein, gente. É baixa acuidade visual, às vezes é uma suspeita de catarata, às vezes é uma suspeita de glaucoma. Talvez não precisasse você esperar 40 dias para que o médico falasse isso. O médico plantonista poderia te encaminhar. Então foi uma sugestão que eu até passei para o nosso prefeito, até inclusive parece que já tem esse médico plantonista nos postos de saúde, o que vai facilitar muito para as pessoas que procuram um médico, né? Às vezes tem uma dificuldade para marcar uma consulta. Precisam de atenção. Eu tenho certeza que ao longo da vida da senhora, não na saúde, porque não era a área específica da senhora, mas aquilo que a senhora pôs, só deu atenção às pessoas. Sim. Ou muitas vezes lá no medicamento, medicamento fraterno, ou lá nos Vicentinos, que eu sei que vocês fazem muitas visitas para pessoas acamadas, ou no dia a dia da senhora, como o dia a senhora disse que as pessoas procuravam a senhora ainda, às vezes com precisa de uma cadeira de roda, de um par de muletas, de algumas coisas. Até que você tocou no assunto aqui do Secal, hoje mesmo veio uma senhora que o marido dela está lá na creche lá, né? E sempre eu estou emprestando cadeira de roda, cadeira de banho, porque também a gente, aqui na Perpétuo Socorro, nós temos um trabalho. A gente junta os lacres, pede na comunidade para juntar os lacres e a gente troca por cadeira de roda, muleta. Vai lá no quarto pegar a muleta aqui no quartinho para você. Tem a muleta, tem bengala. E é um monte de gente que me procura. Então eu me ofereci a minha casa para me guardar essas cadeiras de rodas, cadeiras de banho, porque eu tenho um quartinho no fundo, então eu faço esse trabalho. Hoje mesmo veio uma senhora, Dona Graça, quebrou a roda, ele é muito pesado, como que eu vou levar ele pro banheiro e tal, né? Então, aí ó, a gente vendeu os lacres, a gente comprou, ó, essas bengalas, a gente comprou 3 cadeiras de roda e essa bengala aqui, ó, para aquelas pessoas bem idosinhas, né, que já tá no meu quarto, já... Não, tá vendo? A senhora falou que a senhora não vai mais fazer, só vai passar para alguém. A senhora não vai só passar. Passar para alguém. Ah não, a senhora disse que só quer parar um pouco, não quer participar, mas a senhora não vai conseguir, porque é dom. É um dom que a senhora tem, não tem como então, a gente não exercer o dom que Deus nos deu. Aí eu falei pra Cida, a esposa do seu Antônio, falei, Cida, leva a cadeira, depois a hora que não vai mandar arrumar que tá quebrada não, traz pra cá que a gente vai arrumar alguém para arrumar. E assim, né, tem toda assim, a anotação, né, aqui o caderno, tudo esse trabalho aqui que a gente não pode, não dá conta de cumprir todas as necessidades de todo mundo, mas de vez em quando dá para ajudar. Dá. Tá Pessoal, eu conversei com a Dona Graça, eu acho que depois vocês tiverem a oportunidade, talvez a Maria Fernanda, quando ela tiver com seus 15, 20 anos, talvez os netos já, os filhos, netos do Anderson, que na verdade são netos dela, né? Vai ser bisneto dela, porque daqui a pouco seu filho já tem neto, já tem filho já, e vai ser bisneto dela. Mas daqui a pouco já vai ter. Não, daqui a pouco. Daqui a pouco. Tá falando no futuro. Então, essa história que a gente conversou, que a gente contou hoje, ela vai ficar guardada, vai ficar eternizada. O resgate e preservação da história do Jardim Morada do Sol, mas acaba sendo um resgate e preservação da história da família. Acho que é isso que a gente tem que prezar. Nossa família, prezar por fazer o bem, como a Dona Graça faz, por servir as pessoas. E a gente tem procurado fazer isso ao longo desses anos, quando nós realizamos o resgate da história do Jardim Morada do Sol, porque a gente acaba contando a história de pessoas iguais, a Dona Graça, juntamente com o Anderson, o Clécio, e a Maria Fernanda, que daqui a pouco vai ter muita história para contar, gente. Obrigado. Vai ter muita coisa. Obrigada. Desculpa uma coisa aí, mas